O apresentador bolsonarista Monark levou uma carcada pesada do ministro Alexandre de Moraes depois de ter sido usado e feito de bobo pelos bolsonaristas. Monark vai ter que pagar uma multa de 300 mil reais, além de ter agora uma investigação nas costas, porque ele descumpriu determinações judiciais. Há uma grande dificuldade dos bolsonaristas de cumprirem a lei e de agirem dentro da nossa legislação. Por isso que a defesa que o Glenn Greenwald tem feito ao Monark está completamente errada, porque as desinformações que o Monark passa nos seus programas acabam colocando a vida das pessoas em risco, porque muitas pessoas acreditando nessas desinformações do Monark estão detidas, mas o Monark ele está sendo preparado para ser o herdeiro do Eduardo Bolsonaro em 2026, na próxima disputa. Na sua opinião, você gostou da punição do Monark? Você concorda que o Glenn Greenwald está errado ou ele está certo? E o Monark vai ser o herdeiro do Flávio? Deixa o seu like se você curtiu a multa aplicada no Monark e, claro, se inscreva no canal. O Monark, pessoal, ele foi punido pelo ministro Alexandre de Moraes em 300 mil reais, mais um inquérito nas costas dele, porque o Moraes determinou que o Monark não criasse mais perfis nas redes sociais, só que o Monark descumpriu a decisão judicial, criou novos perfis e continuou propagando notícia falsa, colocando bolsonaristas no seu programa. O cara ele quer desafiar a justiça, ele acha que ele está acima da lei, ele acha que as leis não se aplicam a ele. E agora ele está percebendo que no nosso país nós temos leis, que aqui não é a casa da mãe Joana. E por conta disso ele foi punido. Por ter violado as decisões judiciais, ele foi avisado, ele foi alertado, não faça isso. E por conta dessa punição, ele acabou perdendo também o contrato que ele tinha com a Rumble, que é uma plataforma de também divulgação de vídeo. Ele falava que a plataforma iria dar total liberdade, mas ele passou dos limites e por isso foi punido. É igual a pessoa que tem a tornozeleira eletrônica e se ela acaba extrapolando certos limites, extrapolando certas distâncias, ela vai ser punida. Ela perde o direito à prisão domiciliar. E o mesmo está acontecendo com o Monark. Por isso que essa defesa que o Glenn Greenwald, jornalista americano, que foi marido do David Miranda, muito famoso pela operação Vaza Jato, do Walter Delgatti, está errado. Porque o Glenn Greenwald ele defende o direito à ampla liberdade de expressão, colocando aqui no Brasil um conceito da Constituição americana. Só que o que o Monark fez aqui não foi liberdade de expressão. Ele propagou desinformação enquanto jornalista, porque tudo que ele fazia ali era um programa jornalístico, sem o embasamento correto e sem as provas necessárias. Ele não provou absolutamente nada. E essas desinformações passadas pelo Monark, nós vimos o que aconteceu. Elas colocam a vida das pessoas em risco. Porque essa história de fraude na vitória do Lula, essa história toda de violação de urnas é papagaiada. Mas até o início do ano, nós vimos as reações dos bolsonaristas contra a sociedade civil, colocando eles próprios em risco. Nós tivemos uma tentativa de ataque a uma subestação de energia em Brasília, de um bolsonarista revoltado com o resultado da derrota do Bolsonaro, acreditando que o resultado foi um resultado falso, fora o 8 de janeiro. Pessoas foram presas justamente por conta dessas mentiras que o Monark propaga. Então nós temos que tomar cuidado porque o Monark coloca em risco a segurança de algumas pessoas. O bolsonarismo usou amplamente o Monark. Claro, porque o pastel tem lá um parafuso a menos. Ele não consegue concatenar as ideias. Ele não percebeu que ele estava sendo usado. Porque os bolsonaristas iam até o programa do Monark e falavam, propagavam todas aquelas desinformações que eles não podem propagar, porque eles já estão sendo investigados no TSE. E se porventura eles continuassem propagando essas mentiras, essas desinformações, eles poderiam ser caçados de modo mais rápido, piorando assim a situação deles no judiciário, principalmente no TSE. Então o que eles faziam? Eles iam lá, ficavam dando corda pro Monark, e o Monark ficava desafiando o Alexandre de Moraes, ficava desafiando o TSE, propagando notícia falsa, trouxe até mesmo o Alan dos Santos para participar do programa dele. Ele pode trazer o Alan dos Santos à vontade, só que não na condição que ele estava, porque ele estava proibido de continuar atuando. Mas ele achou que poderia ir lá e foi. E o pior é que... o pior de tudo era o seguinte, o Monark falava as bobagens, e aí os bolsonaristas falavam o seguinte, olha, é ele que está falando, não sou eu. Ele que está falando, se a punição cair, cai em cima dele e não em cima de mim. Eu vejo que toda essa utilização do Monark era uma preparação para que ele herdasse os votos do Eduardo Bolsonaro. Porque vocês sabem que o Eduardo ele é cotado para disputar o Senado em 2026. Só que o Eduardo ele não pode simplesmente abrir mão dos votos dele.
Nós vimos o que aconteceu com os votos da Joyce e com os votos do Alexandre Frota. Houve uma migração desses votos que foram para Carla Zambelli. Inclusive, próprios votos do Eduardo foram para Zambelli, porque o Eduardo saiu de quase 2 milhões de votos para 600 mil. De 2018 para 2022 ele murchou. E os votos foram para Zambelli. Zambelli teve quase 1 milhão de votos, ela teve muito voto. E com a derrota e a cassação da Zambelli e com a saída do Eduardo para disputar o Senado, muito voto vai ficar disponível. É importante que haja um bolsonarista para herdar esses votos que vão ficar pairando no ar. E o monarca bolsonarista perfeito, ele é um fracassado, ele é um revoltado com o próprio ensino. E a gente sabe como os bolsonaristas detestam a escola e a universidade. O monarca nunca cursou a universidade, nunca teve condição de entrar, se entrou, saiu, nunca finalizou um curso. E ele é um fracassado porque apesar dele ter conseguido muito dinheiro, ele perdeu esse dinheiro, foi pro buraco, conseguiu sair, voltou pro buraco de novo. E ele insiste em atacar o TSE, alguém tem penetração nas redes sociais, então ele é perfeito para ser o herdeiro do Eduardo Bolsonaro e ele está sendo preparado para isso. Por esse motivo que houve uma reação dos bolsonaristas, falando, que o monarca está sendo um perseguido, que o STF está atacando o monarca, está cerceando a liberdade de expressão, todas aquelas bobagens que nós já estamos acostumados por parte dos bolsonaristas. Só que as leis precisam ser cumpridas. Não adianta. Houve uma determinação judicial. Você acha que foi injustiçado? Apele, recorra. Ah, mas mesmo assim eu ainda acho que foi injusto. Mas já houve a decisão. Acate a decisão. Não adianta você querer ficar brigando com a lei, descumprindo as ordens, descumprindo a legislação, porque você vai ser punido. O Bolsonaro, ele era muito assim. Isso é típico do bolsonarismo, né, pessoal? O que o Bolsonaro fez nos primeiros meses de governo dele? Afrouxou as leis. Ah, vai ter cadeirinha pra criança? Não vamos colocar cadeirinha nada. Ah, vai ter fiscalização do IBAMA? Vamos tirar a fiscalização do IBAMA. Ah, vai ter ali pescar em local proibido? A gente pesca em local proibido. Não tem problema nenhum. Isso é típico do bolsonarista. Essa tentativa de solapar as leis, solapar a república, que foi aquilo que a gente sempre falou. E sempre analisamos o Bolsonaro dessa forma. Alguém que atacava a república e não a democracia. Porque quando você ataca as leis, você ataca algo que é pertencente ao povo. Porque as leis são pertencentes ao povo. E eles não gostam de nenhum tipo de regra. Eles querem ter uma sociedade desregrada. Só que nós ainda temos leis na nossa sociedade. E são leis diferentes da sociedade americana, meu querido Glenn Greenwald. Portanto, o monarca foi novamente punido. E ele não é injustiçado, como estão tentando colocar, pelo um motivo muito simples. Ele teve as chances de apresentar as provas dele. O monarca faz um trabalho jornalístico. Ah, mas aquilo que ele faz é jornalismo, que ele vai, colhe depoimentos, apresenta fatos, apresenta notícias, testes, comentários, é um trabalho jornalístico. Se ele tem provas que houve alguma irregularidade durante a votação, ele que apresente. E ele foi prestar depoimento à Polícia Federal. E naquele momento que ele prestou depoimento à Polícia Federal, ele poderia ter apresentado as provas. Ô monarca, com base em que você está falando isso? Ah, nos meus achismos. Não, nos seus achismos não. Porque nós temos opiniões, nós temos achismos e nós temos certas situações que colocam a nossa sociedade em risco. Então o que você está fazendo é muito perigoso. Você tem que mostrar quais são as suas fontes, quais são os seus embasamentos. Porque caso contrário, você está fazendo uma alegação que coloca toda a sociedade em um grave perigo. Ah, mas é um monarca falando. Olha o 8 de janeiro. As pessoas foram presas. Justamente por essas bobagens que o monarca está propagando agora. Uma punição muito bem acertada. Glenn Greenwald está totalmente errado nessa percepção que o monarca é um injustiçado.